Boa noite a todos. A mensagem de hoje tem como título Abençoar e Compreender. Ressentimento não se constitui tão só do azedume que nos introduz no espírito, quando a incompreensão nos torna intolerantes à frente das grandes dificuldades de alguém. Existem igualmente os pequeninos contratempos do cotidiano que, sem a precisa defesa da vigilância, acabam por transformar-nos o coração em vaso de fel, a expelir germes de obsessão e desequilíbrio, ambientando a enfermidade ou favorecendo a morte. Analisemos essas diminutas irregularidades que nos será lícito classificar como sendo cargas de sombra íntima. O descontentamento à mesa porque a refeição não apresenta o prato ideal, a impaciência ante a condução retardada, a indisposição contra o clima, a contrariedade em serviço, o constrangimento para desculpar um amigo, o mal-estar perante um desafeto, o melindre desperto, em ouvindo opiniões que nos mostrem desfavoráveis, o desagrado nas compras, o desgosto injustificável em família, unicamente pelo motivo desse ou daquele parente não pensar pela nossa cabeça, os cuidados exagerados com obstáculos naturais na experiência comum, a pressa e a agitação desnecessárias, o descontrole ante uma visita problema, a exasperação diante de uma tarefa extra-programa, o desespero contra as provas inevitáveis que a vida nos oferece a cada um. Tanto pesa na balança o quilo de chumbo em massa, quanto o quilo de paina depositado de haste em haste. Meditemos em torno disso e reconheceremos que o perdão incondicional deve também alcançar as mínimas circunstâncias que nos façam adversas. Em síntese, para que a paz more conosco, assegurando-nos proveito e alegria nos caminhos do tempo, é forçoso não apenas trabalhar e servir sempre, mas igualmente compreender e abençoar. Mensagem de Emmanuel. Boa noite a todos. Hoje vamos refletir sobre um tema intitulado Multidão e Discipulado. Como sempre, às vezes eu gosto de trazer alguns temas bíblicos. E a Bíblia, ela traz 4 figuras, ela trabalha bastante com arquétipos, né, dentro de sua simbologia. E ela traz para a gente 4 arquétipos, sendo o primeiro deles o adversário, ou seja, aquele que se propõe como antagonista aos ensinos de Jesus. O segundo arquétipo seria o da multidão. O terceiro arquétipo, o do discipulado. E o quarto arquétipo, o do apostolado. Então, nós podemos ser adversários de Jesus, podemos ser multidão, podemos ser discípulos ou podemos ser apóstolos. O tema é muito vasto, então eu não teria tempo para tratar de tudo aqui, então eu vou concentrar na multidão e discipulado, até porque na condição evolutiva que nos encontramos no planeta de provas e expiações, acredito que todos nós se encontramos aqui na condição de multidão e alguns poucos na condição de discipulado. O convite que eu vou fazer para a gente refletir hoje até o final da nossa reflexão é se nós estamos agindo como multidão ou se nós estamos agindo como discipulado, né, como discípulos de Jesus. Para quem quiser aprofundar mais sobre o tema, a primeira fonte é a Bíblia, é o capítulo 10 de Mateus, ele trata exatamente sobre o discipulado. Então, é um capítulo em que Jesus envia os discípulos a levar a boa nova, e aí ele passa instruções para os seus discípulos. E também, depois eu vou trazer aqui, porque às vezes é difícil a gente compreender ali a linguagem bíblica, mas os espíritos, às vezes, eles mastigam isso, traz para a gente mais claro, e tem um capítulo no livro Boa Nova, o capítulo 5, né, em que Humberto de Campos vai trazer bem fácil para a gente essa questão, uma síntese de tudo que está ali no capítulo 10 do Evangelho de Mateus.
É interessante, porque a gente, salvo engano, nas 2 últimas palestras aqui, a gente tem sido trago temas constantes desse livro Boa Nova. Então, estudando essa parte bíblica, a gente vai ler ali, né, vários versículos vão trazer, que havia uma multidão que seguia Jesus. A própria vibração de Jesus, quando ele passava nas aldeias ali pela Galileia, quando ele iniciou sua pregação pública, isso atraía as pessoas, e uma multidão o seguia, né? Quase que ia ali seguindo ao longo do seu caminho, né? E muitas pessoas o seguiam porque queriam escutar sua palavra, porque queriam obter algum tipo de milagre, alguma busca, né, pessoal. Mas, embora essa multidão o seguisse, ele não tardou muito, ele elegeu um reduzido colégio de discípulos, né? Apesar de uma multidão o seguir, inicialmente ele elegeu 12 discípulos, e eu vou falar discípulos porque apostolado mesmo, quase que após a crucificação e depois de uma maturação, é que esses discípulos vão se tornar apóstolos. Então, durante toda a pregação, peregrinação e pregação de Jesus, eles eram discípulos. Depois, ali de Pentecostes, eles vão se tornar apóstolos. Mas Jesus elege uma pequena quantidade de discípulos, né? E é interessante, então, para a gente saber fazer essa diferenciação entre multidão e os discípulos, né? Eu trouxe aqui, e apenas 2, mas diversos versículos em todos os evangelhos. O próprio texto bíblico diferencia o que seja multidão e o que seja os discípulos, né? Então vou citar 2 aqui, versículos bem pequenos, para não ficar cansativo. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram e ele começou a ensiná-los. Então veja, havia multidões ali seguindo, ele sobe ao monte, quem se aproxima dele são os discípulos, a multidão o segue ao longe ali. Isso está em Mateus capítulo 5, versículos 1 e 2. Outro versículo, algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. João capítulo 6, versículos 1 a 3. Mais uma vez, sempre a multidão seguindo Jesus, mas quem está mais próximo, se aproxima dele, são os seus discípulos, né? Não sei se desses 2 versículos ficou um pouco claro, mas o que vai diferenciar em todos esses versículos bíblicos a multidão dos discípulos é o nível de relacionamento com Deus, o nível de relacionamento com Jesus, o nível também de comprometimento com Deus e com Jesus. A multidão segue Jesus, mas será que a multidão tem o mesmo nível de comprometimento que os discípulos, né? É isso que vai diferenciar, né? E nós vamos trabalhando ao longo da nossa reflexão hoje essa questão de discípulo, de multidão, porque a multidão ela segue, né? Às vezes quando a gente está em multidão, quando a gente junta um grupo de pessoas, a gente faz coisas inimagináveis. É o que a psicologia comportamental chama às vezes de efeito de manada, né? Eu sigo o grupo, eu me empolgo, né? E a gente se pega fazendo coisas que a gente não faria se a gente refletisse e tivesse um comprometimento maior. Então vamos buscar um pouco o que seria essa multidão. A multidão, ela tem um relacionamento muito fraco com Deus. Quando a gente trata lá dos adversários, né, um arquétipo que eu não vou tratar, mas o adversário é aquele que ele tem muita ignorância entre o bem e o mal, não tem um conhecimento quase que nenhum das leis divinas, e ele se coloca como antagonista do ensino de Jesus. É aquele espírito ainda ignorante. A multidão já é uma pessoa que começa a despertar para os ensinos de Jesus. Ele sente um chamado
e por isso ele segue Jesus, mas o relacionamento dele com Deus, com Jesus é fraco. Ele ainda vai na multidão, e a multidão ela é fluida, ela é volúvel, né? Ao mesmo tempo que ela está aqui, se os anseios delas não são atendidos, e tal, ela vira para cá. Então ela tem, vamos supor, como eu posso dizer, que a multidão ela é regida por um relativismo moral, né? Por quê? Porque ela busca também muito o seu interesse ainda egoístico. Diferentemente, nós vamos ver depois dos discípulos. A multidão ela busca Jesus, e naquela peregrinação dele ali na Galileia, ela busca Jesus. Mas ela busca satisfazer seus interesses próprios, materiais. Ela está buscando um milagre. Ela está buscando resolver seus interesses próximos. Jesus, me cura, por favor. E quando Jesus muitas vezes não atende, porque a gente sempre pensa que todo mundo que buscou Jesus foi curado. E a gente vê aqui nos nossos estudos que não. Muitas vezes houve quem procurou a multidão e não recebeu porque não estava pronto. A gente sabe que Deus, ele nunca nega para a gente nada do que a gente pede. Como bom pai, o que às vezes ele fala é, agora não, meu filho. E a gente está aqui, a encarnação é um segundo da nossa vida imortal. Então, às vezes, hoje eu peço algo para Deus na minha oração, ele jamais vai negar. O que ele vai falar, agora não, meu filho. Talvez daqui a algumas encarnações você esteja preparado para receber o que você está pedindo. Porque a gente sabe que nem tudo que a gente pede, a gente é capaz ainda de suportar, né? E entrando na materialidade, a gente já viu aqui nos nossos estudos que às vezes a prova, por exemplo, da riqueza material é muito mais difícil do que a prova da escassez. Então, às vezes a gente pede a Deus e não recebe, mas porque a gente ainda não está pronto, ele não nega. E a multidão, ela busca reconhecimento espontâneo. Eu vou antecipar, eu ia falar lá na frente, mas, por exemplo, há uma passagem, logo depois, um pouco antes da multiplicação dos pães, que Jesus está pregando, e os discípulos chegam a ele, Jesus, eles estão com fome, vamos dispersá-los para que eles possam buscar comida. E Jesus vai falar, não vou dispersá-los, né? Depois vou voltar a essa passagem, essa cena bíblica, mas você veja que a multidão está buscando satisfazer seus interesses. O discípulo não, o discípulo já vai ter um relacionamento mais forte, um comprometimento maior, porque ele sabe os desafios que ele vai enfrentar, ele sabe que ele vai passar por dificuldades, e mesmo diante dessas dificuldades, ele já está numa posição, por isso a gente colocou essa escada, adversário, multidão, discípulo e apostolado, ele sabe que isso faz parte da justiça divina, ele já está apto a compreender, então ele não vai ser volúvel como a multidão, ele não vai mudar o seu percurso, ele não vai mudar de atitude porque dificuldades apareceram no seu caminho, né? Ele persiste na jornada, mesmo que seja dura e traga um sofrimento momentâneo, porque compreende a justiça divina e a causa das suas aflições. Isso tem até um pouco a ver com fidelidade, né? Eu sempre vejo, Deus é fiel, Deus é fiel. E eu trouxe já em outras oportunidades aqui, a questão não é saber se Deus é fiel, a questão é saber se nós somos fiéis. Porque quando somos testados, às vezes a gente muda de direção, a gente esquece a Deus, né? E o discípulo, ele já é alguém que ele está pronto, ele é fiel. Ele vai ser testado nas maiores dificuldades e ainda assim ele é fiel, ele segue o rumo, ele não se desvia como a multidão se desvia. A multidão ela não tem fidelidade, ela está sujeita a caprichos. Vamos dar um exemplo, a multidão segue a moda. Né? Hoje o que nós temos? Influencers. Né? Hoje a maior coisa são os influencers. Às vezes eu paro e me penso, gente, mas que estupidez. Eu vou comprar um produto porque alguém que tem milhões de seguidores está falando que vou usar esse produto. Eu não vou sair com uma roupa porque a moda, a multidão acha que é demodé, não é legal usar isso. Né? Por que a gente sempre quer se enquadrar como a multidão? Porque a multidão também é cruel.
né? Às vezes a gente vai sair contra a multidão, nós vamos sofrer perseguições. E os discípulos sofreram perseguições, como Cristo sofreu perseguições por não se enquadrar na multidão. E às vezes a gente vai seguir essa manada simplesmente porque a gente não quer ser o diferente, que está lutando contra a correnteza, né? Então, essa é uma grande diferença entre digamos assim, a solidez do vínculo, do relacionamento que a gente tem com Deus, entre sendo multidão e sendo discípulo. Tem algumas questões que a gente coloca, mas, por exemplo, a multidão, então, ela busca ser servida. Ela quer ser servida. O discípulo, ele vai ser um servidor, né? Ele vai saber que ele não está ali para ser servido, mas ele está ali para servir o semelhante, né? A multidão, via de regra, ela vai fazer suas súplicas, suas orações, sempre em prol de si mesma. O que ela quer buscar para que seja atendidas, né, suas necessidades. Já o discípulo, ele vai renunciar a si mesmo. A palavra do discipulado é renúncia. Ele abre mão de si próprio, dos seus interesses, porque ele vai atuar em prol do semelhante, né? Ele torna-se um servidor a serviço do outro e vai tornar-se como seu mestre. A diferença é que a multidão está naquele nível que ela brada, ela grita, ela faz um barulho imenso. Eu louvo a Cristo, eu sou de Cristo, mas é só da boca para fora. É um nível ainda superficial. O discípulo, ele já tenta imitar o mestre. O que o discípulo quer é agir como Jesus age. E eu falo aqui a diferença entre o discípulo e o apostolado, é que o apóstolo ele já chegou num nível que ele já age totalmente igual ao mestre. Ele deixa de ser discípulo, ele passa a ensinar. O discípulo ele ainda está tentando, ele só está bem disposto e ele vai sempre, mas nessa situação, como eu vou agir? Né? Como é que Jesus agiria? E ele procura agir. A multidão, ela já age, para ela é mais importante ela dizer que ela segue o Cristo, ela gritar, ela esbravejar, para que todo mundo que está ao seu redor saiba que você está seguindo os passos do Cristo, mas é só falatório. E muitas vezes, né, a multidão, a gente fica louco porque ela faz barulho, ela é barulhenta, né? O discípulo, ele é sereno, ele é discreto, ele não faz barulho, né? Ele segue o Cristo com gestos, com a palavra, imitando a sua conduta. Ele não precisa sair por aí com a multidão gritando, esbravejando, fazendo barulho, né? Um tremendo esse comportamento de multidão. E para a gente se tornar discípulo, né, uma das dificuldades é que a gente precisa sempre ultrapassar, vencer a multidão. Se a gente pegar, isso é um arquétipo, e ele se repete na Bíblia, várias passagens em que Jesus realiza milagres, as pessoas que buscam esses milagres, ou que buscam essas curas, elas precisam vencer a multidão. Por exemplo, no episódio do cego, que ele tenta ali chegar a Jesus, o que a multidão fica fazendo com ele? Cala a boca, para de gritar, você está incomodando. Ele não desiste, ele vence a multidão, Jesus o escuta e o cura. Zaqueu, né? Zaqueu tentava, por ser baixo, subir na árvore para falar com Jesus. E a multidão a mesma coisa. Você está perdendo seu tempo. Mas ele vence a multidão, consegue ser enxergado por Jesus. Jesus fala com ele: hoje eu vou almoçar na tua casa. O paralítico, na cama também, ele não conseguia chegar a Jesus, porque ali na cama. E o que eles fazem, os amigos dele? Eles vencem a multidão. Eles tiram o telhado da casa e içam ele para baixo. Mais uma vez, está vencendo a multidão. Por fim, a mulher hemorroíça. A mulher hemorroíça, ela com muita dificuldade, chega e consegue tocar a Jesus. E quando ela toca Jesus, sai a cura de Jesus, sai a virtude de Jesus,
e cura a mulher hemorroíça. O que é em comum em todas essas passagens, se a gente continuar analisando cada uma das curas que Jesus faz? Eles vencem a multidão, eles se destacam, eles saem desse efeito de manada e eles vão no sentido diferente, eles vão vencer essa multidão, porque o discípulo, a multidão ela é conduzida, ela se deixa conduzir pelas circunstâncias. O discípulo, não que ele conduza as circunstâncias, porque só Deus conduz as circunstâncias, mas o discípulo, ele aprende que ele controla as reações dele às circunstâncias que lhe são postas no decorrer da vida. Então o discípulo, ele também não vai controlar, mas ele sabe como ele vai reagir. Alguém fez alguma coisa que poderia me irritar hoje, né? A multidão, às vezes, ela vai ficar ensandecida. E se tem uma turba ali, é aquela questão, vamos supor que alguém praticou um crime, alguém ficou muito coisa, foi lá e está lixando a pessoa. Você já viu que quando isso acontece, as pessoas que estão passando ficam loucas, juntas, vão lá e começam a bater e lixar também? Isso é o comportamento de multidão. O discípulo não, ele já vai controlar a circunstância, aquilo ali está acontecendo, mas ele se controla em como ele vai reagir a essa circunstância. Então já fica para a gente pensar, será que, sobretudo no mundo que a gente vive hoje, tudo que a gente está passando, a gente não está se comportando às vezes como multidão, a gente não deixa esse sentimento contaminar a gente e a gente segue ali a multidão, até às vezes porque a gente tem medo de ser taxado ou diferente, né? E aí nós vamos, não quero ser o diferente, é porque a multidão vai me perseguir. Mas o discípulo sabe que ele vai ser perseguido, né? Isso Jesus vai colocar para ele nas suas instruções. Sabendo então que o discípulo, o que torna ele discípulo é imitar, é espelhar sua conduta ao que o mestre fez, a gente já começa a pensar que a vida do discípulo não é nada fácil, né? Porque se Jesus, que não tinha nenhum pecado a quitar, veio à terra e sofreu toda sorte de perseguição, porque ele não se encaixava, né? Ele não se encaixava ao que os judeus esperavam dele, ele não se encaixava ao que o poder mundano esperava dele. Então, sem nenhum pecado, ele sofreu toda sorte de perseguição. Quem dirá nós, né? Quem dirá nós que estamos aqui, cheio de dívidas contraídas para pagar, se nós começarmos a agir contra o Cristo, tenhamos certeza que nós vamos ter perseguição de todos os lados, tanto do lado material quanto do lado espiritual. Então, o bom discípulo, quem quer se tornar discípulo, ele tem que estar preparado para esse desafio, para esse embate, digamos assim. Mas o discípulo ele vai ter que se esforçar tanto? Vai. O esforço não é o problema. O problema é a vontade. É saber se eu quero ou não quero. E aí, quem está dizendo isso não sou eu. Eu trouxe aqui a resposta dos Espíritos. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Responde os Espíritos: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão pouco dentre vós fazem esforços. Quer dizer, é a vontade que falta, porque o esforço é pequeno. A questão é, queremos fazer esse esforço, né? O Tiago trouxe aqui, se salvo engano, na última palestra dele, um conto do Chico, que é aquela questão. As nossas más inclinações é aquele cachorro que está correndo atrás da gente, a gente está correndo, mas com uma vontade danada é que ele pegue a gente, porque é gostoso. Seguir a multidão é gostoso. Ceder as nossas más inclinações é gostoso. O que falta é vontade, né? Então, os Espíritos deixam isso claro. O esforço que a gente vai fazer é pequeno. Você vê, se a gente parar para pensar, todo o esforço que a mulher hemorroíça fez para chegar e tocar Jesus, olhando depois que isso foi feito, foi pequeno. Passar a multidão, quem já foi em estádio de futebol muito cheio, sabe que às vezes você quer andar ou pegar um metrô na hora de rush lotado, você vai saber que apertado ali, mas você consegue. Se você quiser, você consegue. E é isso que ela fez. E é isso que temos que fazer. O discípulo, então, quem que vai ser discípulo? Porque a gente pensa, nossa, mas Jesus escolheu os 12 ali
E eram pessoas diferenciadas. Não, Humberto de Campos coloca, eram pessoas simples e humildes. Essa é a característica, você só tem que ter a vontade de seguir. Então, qualquer um de nós podemos nos tornar discípulos de Jesus. E Paulo está aí para provar que é possível, né? Quando a gente escolhe ser discípulos, uma coisa interessante para contar é que a gente escolhe ser devedor da multidão. Porque o discípulo, ele não só vai imitar o Cristo, e imitando o Cristo, Cristo serve a multidão. Então a gente também não vai se colocar imitando Cristo, às vezes a gente vai despertar uma fúria, alguma coisa no sentido da multidão, mas a gente não vai se afastar. Porque quando a gente se afasta, não sou igual a eles, eu estou deixando o orgulho tomar conta. Mas a gente tem que saber que a gente é devedor, a gente se torna devedor da multidão. A gente tem um dever com eles, né? O discípulo, ele deve educar, amparar e educar. Então, na medida que eu me tornei discípulo e me afastei da multidão, eu tenho um dever com a multidão. Mas esse dever não é pela boca, é pelo exemplo, é pelo gesto, né? Então, acredita que o que a multidão quer é vencer no mundo. Ela quer ser bem-sucedida, ela quer ter bens materiais, ela quer ter reconhecido seus valores. E o que o discípulo quer é, como Jesus, vencer o mundo, né? A gente precisa fazer essa diferença. Então, acho que assim, espero que eu tenha ficado um pouco claro aqui no que a diferença entre a multidão e o discipulado, porque agora eu vou trazer rapidamente, por Humberto de Campos, as lições, as recomendações que Jesus dá para quem quer se tornar um discípulo. Então está lá no livro Boa Nova, eu vou ler rapidamente e prometo que eu não me estendo muito. Lição 1. Também não penetrareis nos centros de discussões estéreis, à moda dos samaritanos, nos das contendas que nada aproveita as edificações do verdadeiro reino nos corações com sincero esforço. Discípulo não entra em discussão inútil. Como espírito de luz, não participa de reuniões frívolas, né? Eles se ocupam do que é útil. Às vezes, quando a gente hoje, nos tempos que estão hoje, a gente se perde em discussões de coisas materiais, a gente cria inimigos por discussões de poder terreno, de coisas terrenas. Espírito de luz faz isso? Espírito de luz vem para trazer perder tempo com coisas fúteis. Isso é recomendação de Jesus para o discípulo. Então vamos pensar se quando a gente entra em discussões por coisas mundanas, se a gente está agindo como multidão ou como discípulo. Eu vou pedir só porque eu preciso. Às vezes eu vou passar um pouquinho aqui, depois a gente dá um jeito ali. 2. Segunda lição. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de nosso Pai, que se encontram em aflição e voluntariamente desterradas de seu divino amor. Reuni convosco todos os que se encontram de coração angustiado e dizei-lhes de minha parte que é chegado o reino de Deus. A gente se torna devedores da multidão. O que diz Jesus? Trabalhai em curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os que estão mortos nas sombras do crime ou das desilusões ingratas do mundo. Esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido. Espírito de luz resgata, como o pastor resgata a ovelha perdida, né? O discípulo, ele resgata. O discípulo, ele não quer, afasta essas ovelhas, deixa elas lá, quanto mais longe tiver melhor. Não, ele busca, ele traz elas, ele ampara, né? Então, se tem, por exemplo, na nossa vida hoje, tem alguém passando fome, eu tenho que ajudar essa pessoa, se eu puder, ou eu tenho que perguntar primeiro se ela está passando fome porque ela não quer trabalhar ou porque alguma circunstância da vida? Não interessa, eu tenho que auxiliar essa pessoa. É meu dever como discípulo. Depois eu posso saber
por que ela se encontrou nessa situação para me ajudá-la de forma mais perene. Mas meu primeiro dever como discípulo é ajudar essa pessoa, né? Então, Jesus coloca isso. Outra coisa, terceira recomendação, não exibais ouro ou prata em vossas vestimentas, porque o reino do céu reserva os mais belos tesouros para os mais simples. Não junteis o supérfluo em alforjes, túnicas ou alpercatas pelo caminho, porque digno é o operário do seu sustento. Em qualquer cidade ou aldeia onde entrardes, buscais saber quem desejais aí os bens do céu, com que sinceridade e devotamento a Deus. Reparti as bênçãos do Evangelho e com os que sejam dignos, até que vos retireis. Quando penetrardes em alguma casa, saudai-a com amor. Se essa casa merecer as bênçãos de vossa dedicação, desça sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for digna, torne essa mesma paz aos vossos corações. Se ninguém vos receber, nem desejar ouvir as vossas instruções, retirai-vos, sacudindo o pó de vossos pés, isto é, sem conservardes nenhum rancor e sem contaminados da alheia iniquidade. O que Jesus estava falando com os discípulos? Vai, prega, vive o Evangelho. E se alguém não quiser te ouvir? Jesus não violava a consciência, né? Eu já disse aqui uma vez, às vezes o problema é que a gente quer violar os outros. Não, Jesus disse, você vai fazer isso. Jesus convidava, me segue agora ou me segue daqui a 1000 anos, a 2000 anos, é uma escolha sua, mas ele não viola a consciência. O problema é que às vezes, como multidão, a gente quer violar a consciência alheia. Olha, eu trouxe algumas palestras atrás, eu trouxe uma coisa que retrata bem, é meio anedótico, mas olha, minha religião diz que não pode comer camarão, você não vai comer camarão. Cara, esse é o problema. Eu dou exemplo, mas se você quer comer o camarão que é proibido pela sua religião, que seja, tente convencer a pessoa. Você não pode constranger ela. Nem Jesus constrangia a multidão a não seguir, a ter que seguir ele. Se você não quer seguir agora, siga daqui 1000, 2000 anos. Mas ele não constrangia. E isso ele coloca para o discípulo, não constranja. Se não quiserem te ouvir, deixe a sua paz, sacude e vá embora, né? Evite o embate. É isso que Jesus recomenda para quem é o discípulo. Vamos chegar aqui, estou chegando ao final, né? O sexto, mas nos dias dolorosos da humilhação, não vos dê cuidado como a vez de falar, porque minha palavra estarás convosco e sereis inspirados. Nesses dias de sombra em que se lutará no mundo por meu nome, o irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai, os filhos, espelhando-se nos caminhos o rastro sinistro dos lobos da iniquidade. E aí ele faz uma recomendação que é dura, e muitos daí desistem do discipulado. Os que me seguirem serão desprezados e odiados por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, fordes perseguidos numa cidade, transportai-vos para outra, porque em verdade vos afirmo que jamais estarei nos caminhos humanos, sem que vos acompanhe meu pensamento. Se tendes de sofrer, considerai que também eu vim à terra para dar o testemunho, e não é o discípulo mais que o mestre, nem o servo mais que o seu senhor. Se o adversário da luz vai reunir contra mim as tentações e zombarias, o ridículo e a crueldade, o que não fará aos meus discípulos? É o que eu disse. Se Jesus, que não tinha pecado, sofreu, quem dirá os discípulos, né? Então o discípulo ele tem que saber que ele vai sim sofrer humilhações, ele vai sofrer perseguições, porque ele não acompanha a multidão. Então muitas vezes o discípulo ele vai sofrer na terra exclusão, ele vai ser ridicularizado, talvez, né? Porque, poxa, mas você é trouxa, você vai ficar aí ajudando o seu semelhante, né? Então ele tem que saber tudo que ele vai sofrer nesse caminho do discipulado. Por isso que Jesus coloca que a porta para o reino dos céus é estreita. Uma porta estreita, não é possível a multidão entrar toda junta, né? Entra ali aos pouquinhos. Por isso a multidão era muita e os discípulos eram poucos, eram apenas
12. Quando a gente quer entrar no reino dos céus, saibamos que nós vamos nos afastar da multidão. E é uma escolha de cada um, que vai envolver renúncia, abnegação, fortaleza moral e sacrifício, né? Então a reflexão que eu queria trazer para a gente hoje é para a gente sempre parar e pensar se a gente está agindo como multidão ou se a gente está agindo como discípulo. E por fim eu deixo para vocês um convite, não é meu, é do discípulo e apóstolo João, no capítulo 8, versículo 31, para todos aqueles que resolvam imitar o Cristo em seu comportamento e se tornar discípulos. Se permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Só fazendo um adendo, que a Bíblia ela trabalha com simbologia. A palavra aqui é ir além da palavra, é ação, é agir de fato. Porque só de palavra, só dizer que segue ao Cristo, isso é o que a multidão faz. Então, muito obrigado, peço desculpas aí à mesa, seja assim por estender o tempo, mas eu acho que a gente não podia terminar, deixar de colocar todas as lições e encerrar incompletamente a reflexão dessa noite. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.